E aí, galerinha? Eu tava fazendo o planejamento do quarto bimestre, que a gente já entra agora, né? Já entramos, na realidade, a partir do dia 6, mas a nossa primeira aula vai ser só na outra semana, por causa desse feriado no dia 12 agora. E eu me dei conta que, para além desse feriado agora, tem mais um na outra semana, então a gente já tem poucas aulas, nós já temos pouco tempo para conversar, uma só aula por semana, e aí tem 2 feriados no meio do caminho, e aí a data de término tava... eu fui recebendo novos cronogramas, quer dizer, na realidade eu estava consultando um cronograma antigo, né? Então, pelo cronograma novo, mais recente, a data de término das aulas estava 2 semanas antes do que eu planejava, de modo que a gente tem pouquíssimo tempo e pouquíssimas aulas nesse último bimestre, na minha humilde opinião, né? Eu acho que a gente conversa muito pouco e tem muitas coisas para conversar, tem muitos assuntos para debater. Quer dizer, na realidade nós temos infinitos assuntos sobre os quais nós poderíamos versar indefinidamente, né? A gente podia... Bom, o que acontece é que tem um cronograma, né? Tem um programa na apostila de vocês com o qual nós temos que cumprir e eu preciso fazer caber no tempo que a gente tem de conversa, né? Aí... fora essa dificuldade do tempo no quarto bimestre, e aí é lógico que a culpa é minha, né? Não só minha, tive alguns percalços, alguns problemas com a internet, mas obviamente isso não é culpa de vocês e nem da escola. Enfim, as circunstâncias nos levaram a essa situação que nós nos encontramos agora, de modo que eu vi a necessidade de encerrar o assunto do terceiro bimestre nessa videoaula. Aí pelo menos a gente conversa sobre o que tem que conversar, quer dizer, conversa, eu falo para vocês e aí, claro que vocês podem me contatar, vocês podem me perguntar qualquer coisa a qualquer hora, né? Pausa o vídeo, anota as suas dúvidas, anota as suas questões, levanta as suas observações, enfim, dá uma olhada na apostila, e aquela mesma coisa de sempre, né? Começou a aula, isso aqui é uma aula, tá? Então começou a aula, pega tua apostila, pega teu caderno, pega tuas coisinhas, né? Seu lápis, sua caneta, lapiseira, suas canetinhas coloridas, seus post-it, seus adesivos, suas coisinhas, para fazer suas anotações, tá? E aí, qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês me perguntem. E a gente vai conversando da maneira como puder, tá bom? E por que eu não simplesmente deixei pra lá? A gente já estava quase acabando, então fica por isso mesmo, passa pro próximo e acabou. Porque esse é um cara, a gente tá falando de um sujeito específico agora, né, do Marx. Em continuação à história da dialética do Hegel e a maneira como ele se apropria dessa ideia, mas transforma ela, deixa algumas coisas para trás, inclui outras novas. Porque vocês vão ver esse autor várias outras vezes, em várias outras conversas, em várias situações diferentes. Vocês vão ouvir de várias pessoas diferentes, tá? Então eu achei que não dava para deixar ele para lá e só passar muito rapidinho. Por isso eu achei que era necessário, que cabia gravar essa aula para mandar para vocês como uma atividade. Vou mandar umas perguntinhas depois para vocês me mandarem e já vou contabilizar como nota também, tá bom? Então acontece o seguinte, a gente está vendo o Hegel e a filosofia da história do Hegel, aquela dialética, né, da automanifestação do espírito, que é a própria razão, que é o próprio ser, num processo dialético da tese, da antítese, da síntese, e aí a gente até já começou a falar de como Marx se apropria desse conceito dele e, como eu acabei de falar, desenvolve ele, lança mão de alguns preceitos, de alguns pressupostos, fala, não, ele estava certo nisso aqui, mas estava viajando nesse outro aqui, então deixa isso para lá e põe isso aqui, enfim. Era importante a gente estudar o Hegel pelo Hegel, né, pela importância, pela originalidade das suas ideias e para introduzir aquele conceito de dialética que a gente vai retomar aqui com o Marx agora.
Lembrando que ele é um cara do século XIX, nasceu em 1818, né, foi morrer lá no fim do século XIX, então participou de um montão dessa efervescência política que estava na Europa nesse período. Lembrando que ele é alemão, morreu alemão, nasceu prussiano, que eram os reinos germânicos, ainda não tinha sido unificada a Alemanha. Eu vou procurar me deter o menos possível nessa introdução, que a gente já fez, né? Então, a dialética do Hegel, o Marx reutiliza, deixa para lá toda a metafísica dele, de que existe esse espírito da história que se autorrevela, que gera ele mesmo, a partir da definição ou do conceito de que o ser é o próprio devir, de que o ser está inserido no devir, ele se manifesta pelo devir, que essas duas coisas são a mesma coisa, né? E a história está caminhando de um estágio menos racional para um estágio mais racional, numa linearidade ininterrupta e irrefreável, que caminha para o fim da história, né, que seria a plena manifestação do espírito e da plena liberdade junto com ela. O Marx deixa isso aí para lá, mas ele pega esse negócio da dialética, de um desenvolvimento histórico que parte de um processo menos elaborado para um mais elaborado, a anulação da tese e da antítese pela síntese que sai delas, e aí ela conforma uma nova tese que vai se opor a uma nova antítese, que vai gerar uma nova tese. Ao que eu vou explicar um pouco melhor, está nos últimos tópicos dessa aula. Bom, e aí nós introduzimos a questão do trabalho no cerne da filosofia do Marx, e o trabalho como singularidade humana. Ele vai dizer que o trabalho é um dos fatores que distingue a humanidade do restante dos animais. E ele faz uma comparação lá que a gente leu em sala de aula, que a gente leu em aula, né? Eu imagino que isso ficou mais ou menos entendido, porque surgiram perguntas sobre isso, né? Teve alguma dúvida, a gente conversou um pouco mais sobre isso, de que os animais, as atividades que os animais fazem, que a gente empresta o nome de trabalho para elas também, elas não extrapolam os limites desses animais, né? Elas estão sempre determinadas pelos seus instintos, pela sua própria natureza. Elas meio que fazem parte da natureza, não se destacam dela, não tem um estatuto muito especial nem nada. As aranhas fazem sempre a mesma teia do mesmo jeito, todas as aranhas em todos os tempos, de uma mesma espécie, né? Sei lá, acho que aranhas de espécies diferentes tecem teias diferentes, mas aranhas de uma mesma espécie em tempos diferentes fazem a mesma teia, e os passarinhos fazem os mesmos ninhos, e os castores fazem as mesmas barragens, e os pinguins fazem as mesmas migrações, e as aves migratórias também, da mesma maneira. E tipo assim, um passarinho João de Barro não vai dar na telha dele um belo dia, cansei de fazer casinha de João de Barro, vou fazer barragem junto com os castores. E a mesma coisa ao contrário, as formigas não vão se cansar de fazer ninhos na terra e vai passar a fazer colmeia nas árvores. As formigas não vão fazer isso. Da mesma maneira que as abelhas não vão, entendeu? Deixar de fazer colmeias. Porque o trabalho que elas executam é determinado pela sua natureza, certo? Eles têm uma configuração básica a qual eles se atêm, né? Não extrapolam essa configuração básica, não vão para além do que a natureza lhes ordena ou lhes permite, né? Agora, o nosso trabalho humano é diferente. O ser humano é o único que usa instrumentos e ferramentas fabricados por ele mesmo. A gente tem plena consciência do que faz, como faz e por que faz. E para melhorar a condição da nossa existência no mundo, a gente modifica tanto a natureza que hoje a gente vive num mundo completamente fabricado, construído pelo trabalho, naturalmente. Ou seja, ao realizar o trabalho, o ser humano produz história. Ele modifica o meio ao mesmo tempo em que o meio o modifica, né? Para o Marx, a história natural e a história humana são vinculadas justamente por meio do trabalho.
Se isso é verdade, então o trabalho está no núcleo das relações sociais, porque a gente não vive sozinho no mundo e não age de modo individual sobre a natureza, mas age em conjunto, de modo coletivo, em sociedade. Tá? E aí tem um trechinho na página 93, já pedi para vocês pegarem a apostila, né? Se vocês pegaram, abram na página 93. Se não pegaram, dá um pausa, vai pegar, aí volta. Página 93, lá no fim da página. E é isso? Lá no fim da página. Ele diz o seguinte: o Marx chama atenção para o fato de que, antes de explicar o mundo à sua volta, ingressar em relações políticas, formular crenças religiosas ou criar obras de arte, os seres humanos precisam criar os meios indispensáveis à sua sobrevivência, o que somente podem fazer por meio do trabalho. Dessa forma, o que os diferencia originariamente no universo dos seres vivos não é o pensamento, a cultura ou a consciência, mas justamente o trabalho, atividade vital que torna possíveis todas as manifestações de vida. Tá? E aqui, de novo, salientando ainda mais essa questão do trabalho como peculiaridade humana e que nos permite viver da maneira como vivemos, né? E que determina mesmo a nossa vida, como a gente vai ver em seguida. A filosofia materialista do Marx se funda em alguns conceitos norteadores, que eu comecei a falar sobre eles na última aula, mas eu não sei se ficou muito claro. Eu vou... A época que eu estava gravando as videoaulas lá atrás, do segundo bimestre ainda, eu baixei o editor de vídeo, estava usando o computador e tal, e as primeiras vezes que eu pus algum texto na tela, ele foi tudo bem. Mas depois de um tempo ele começou a dar pau, começou a dar umas travadas, eu fiquei com receio. Os últimos vídeos eu não pus mais texto nenhum, nem imagem, nem nada na tela. Eu acho que terminando esse vídeo na hora de editar, eu vou tentar pôr os textos, se não der certo eu vou largar a mão, vou deixar para lá. Mas, de qualquer maneira, eu insisto para vocês anotarem, tá bom? Eu vou falar os conceitos que o Marx vai utilizar para articular esse negócio do trabalho e do materialismo dialético dele, e eu peço que vocês anotem, porque a gente vai falar desses conceitos e é bom vocês terem mais ou menos... bate o olho ali e você vai lembrar do que a gente está falando. Então, a filosofia materialista do Marx se funda em alguns conceitos norteadores. São eles: força de trabalho. Escreva aí, força de trabalho. O que é força de trabalho? É a força que cada trabalhador gasta para fazer um determinado tipo de trabalho. Tá? É a energia que cada um gasta numa atividade laboral qualquer. Tudo bem? Força de trabalho. Segundo conceito, meios de produção. O que são meios de produção? São as coisas sem as quais o trabalho não seria possível só com a força do trabalhador. Tipo assim, terra, ferramentas, máquinas, fábricas, tá? É o maquinário e o substrato que o trabalhador usa para produzir o trabalho, tá? Então, força de trabalho, meios de produção, relações de trabalho ou relações sociais de produção, é a mesma coisa. O que é isso? É como as pessoas se organizam na execução do trabalho, sobre a posse dos meios de produção, a divisão social do trabalho, esse tipo de coisa. Isso são as relações de trabalho. O nome já é bastante sugestivo na realidade. Forças produtivas, um quarto conceito, né? Primeiro, força de trabalho, meio de produção, relações de trabalho. Forças produtivas, o que são forças produtivas? É o ferramental disponível num determinado tempo e espaço. É o maquinário disponível, as técnicas empregadas, a tecnologia desenvolvida numa determinada época. Tá? Isso são as forças produtivas, que são características de um tempo ou de outro. E, por fim, o modo de produção. O modo de produção é o que articula todos esses conceitos anteriores e simboliza toda a realidade socioeconômica vigente de uma época. O modo de produção é definido pelo modo como concebe a propriedade dos meios de produção, estatal, coletivo ou privado, como concebe as relações de trabalho, para onde vai o excedente econômico sobre trabalho, enfim. O modo de produção, então, é o que articula todos esses outros conceitos que a gente pôs aí em cima. Aí, a gente fala dessa humanidade alienada. O que é isso? Alienação é um termo que ele vai usar bastante, vocês precisam incorporar, né, entender o que é isso, o que é essa humanidade alienada, o que é ser alienado.
Para o Marx, o processo dialético de avanço da história humana levou à alienação do ser humano em relação ao seu trabalho. Ele está alienado do trabalho. Esse trabalho que a gente acabou de caracterizar como atividade fundamental que une o ser humano ao mundo que nos circunda. Se essa relação se rompe, está rompida a unidade primitiva entre humanidade, sociedade e natureza. Então não é simplesmente dissociou a pessoa do trabalho e ele sofre algum dano, algum ônus no seu dia a dia. Não é simples assim, não é só isso. Dissociou o ser humano do objeto do seu trabalho, para o Marx pelo menos, né, segundo essa filosofia dialética materialista histórica, está rompido o elo, está rompida a unidade, está rompida a coesão entre o sentimento de humanidade, sociedade e natureza. Não é coisa pouca, não é uma coisinha boba, dissocia ele do trabalho, vai ficar tudo bem. Essa alienação do trabalho começa com o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de trabalho, da onde deriva a divisão social do trabalho e a propriedade privada dos meios de produção. E ao longo dessa aula, ao longo desses assuntos, né, me veio à mente, não sei se vocês vão fazer essa relação, de alguns conceitos que a gente viu lá com o Rousseau. Lembra aquele Rousseau que a gente leu? O discurso dele sobre as artes e as ciências e o seu contrato social, e o discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens, que era justamente a propriedade privada. Bom, me falem depois em que momentos vocês sentiram que o Rousseau tinha alguma coisa a ver com essa história. Bom, nesse processo de alienação, o trabalho vira uma coisa estranha ao trabalhador, meio descolada dele, distante, da onde, sem um sentido muito nítido. Ele sabe como fazer o trabalho, mas não sabe muito bem o que ele está fazendo no fim das contas, qual vai ser o resultado final do seu trabalho. Ele perde de vista o fim da atividade a qual ele se dedica. Como assim? Na divisão do trabalho, a atividade não é mais controlada por quem exerce essa atividade. E o resultado do trabalho, portanto, não pertence ao trabalhador. Tem alguém que está fora desse processo de produção mais direto, e esse que está fora esse sujeito, essa figura, esse ente que está fora da produção mais direta, ele tem o conhecimento do produto que vai ser fabricado e ele é dono desse produto. Quem está fabricando esse produto não sabe o que vai acontecer, não sabe o que essa coisa vai virar e muito menos é dona do resultado do seu trabalho. Como assim? Como que isso aconteceu? Se as pessoas fizeram ou estabeleceram esse elo entre a humanidade, a sociedade e a natureza através do trabalho, como é que a gente se vê descolado, alheio do trabalho? E uma outra pessoa que não está executando esse trabalho é dono do resultado dele. E como que ele conhece? Bom, tem um trechinho, na página 95, que eu quero que vocês leiam também. É o último trecho desse título, né, da Humanidade Alienada. Ele diz o seguinte, lá no topo da página 95, leiam junto comigo. Acompanhem a leitura na apostila de vocês, né? No horizonte explicativo do materialismo dialético, a alienação do trabalho equivale à alienação da própria humanidade. Não reconhecendo mais a si mesmo em sua atividade vital, o ser humano é projetado para fora de si, vive a negação da sua natureza social. Não somente deixa de reconhecer a humanidade em si próprio, como também não é mais capaz de identificá-la em suas relações com outros seres humanos. Assim, com o trabalho alienado, ou seja, com a alienação da humanidade, todas as expressões da vida dos seres humanos, bem como as múltiplas relações que estabelecem uns com os outros, são comprometidas em sua integridade, isto é, são igualmente alienadas. Em outras palavras, a alienação do trabalho resulta na alienação religiosa, cultural, artística, jurídica e política. Exprime-se, portanto, em todas as dimensões da vida social humana.
Quer dizer, você perdeu as suas relações com o trabalho, você perdeu as suas relações com o conjunto todo da sociedade, porque a sociedade humana se produz, se manifesta e se identifica através e pelo trabalho. Se você perdeu esse vínculo com o trabalho, acabou, meu amigo. Aí você tem uma sociedade alienada. Mas e aí, a sociedade acaba, vai todo mundo morrer, ou vai todo mundo pro mato e acabou a sociedade? Não, não. Porque tem outros conceitos que a gente vai adicionar nessa continha que vão organizar essa sociedade e que vão mesmo, na realidade, estão no âmago lá dessa dialética histórica que executa o movimento de avanço da humanidade pelo tempo, que vai explicar melhor o que acontece com essa sociedade ou essa humanidade alienada, que são os conceitos de classes sociais, ideologia e Estado, que é justamente o próximo tópico na postura de vocês, né? Nessa mesma página 95. Se tudo isso que a gente falou é verdade, dessa alienação do trabalho, então não é a consciência que determina a vida, mas é a vida material, são as nossas relações de trabalho que explicam as ideias, que explica a consciência, entende? O Marx explica isso com os conceitos de infraestrutura e superestrutura. Quer dizer, não são as ideias, não é a metafísica, não são os nossos conceitos ideológicos, políticos, que explicam a maneira como a gente se relaciona no nosso dia a dia, de maneira concreta, física, palpável, material. Não são as nossas instituições racionais, intelectuais, que determinam o nosso modo de vida, nosso modo de produção, entende? Que determina o nosso trabalho. É o modo como a gente trabalha, é o modo como a gente se organiza em sociedade, né? A nossa divisão do trabalho, a nossa relação social com o trabalho, que determina as nossas crenças, verdades, a nossa moral, a maneira como a gente lida uns com os outros, a nossa maneira de fazer política, a nossa religião, eventualmente, entende? As relações de trabalho, né, é o que ele vai chamar de infraestrutura. É o que está presente concreto, é o que existe no mundo material, tá? E é a infraestrutura que determina a superestrutura. A superestrutura é o que está acima, é o que paira, é o que está descolado da realidade de alguma maneira, né? Desse mundo concreto, real, palpável. Na alienação do trabalho e consequente alienação da vida toda, surge a divisão social do trabalho. Ou uma coisa se dá em decorrência da outra, enfim. É quando a sociedade se divide em detentores dos meios de produção e não detentores dos meios de produção. Os detentores são, naturalmente, a classe dominante por sobre os não detentores. E aqui a gente vai chamar dos burgueses e dos proletários, tá bom? A burguesia é quem detém os meios de produção. Os proletários são os que se mantêm alheios à posse dos meios de produção. Nesse último sistema nosso, do capitalismo, que vai se erigir desde lá da derrocada do feudalismo, séculos XV e XVI, que vai se formando ao longo da ascensão dos estados modernos, das grandes navegações. Bom, aos não detentores dos meios de produção resta o quê? E a gente viu o que são os meios de produção, né? São as ferramentas e a terra. São as coisas que possibilitam o fruto do trabalho para além da própria força de trabalho do trabalhador, né? O trabalhador tem que aplicar a força de trabalho dele em alguma coisa para produzir o trabalho. Os meios de produção são essas coisas sobre as quais o trabalhador vai aplicar a sua força de trabalho. Tudo bem? Tem gente que tem esses meios de produção. Tem a terra, tem os animais, tem as ferramentas, tem a oficina, tem as pessoas que são donas dessas coisas. E tem as pessoas que não são donas delas. Tudo bem? Simples, né?
Aos não detentores dos meios de produção resta o quê? Para que eles possam produzir algum trabalho, o que eles podem fazer? Para produzir as condições materiais da subsistência através do trabalho. O que eles têm? Se eles não têm os meios de produção, eles têm a força. Tem força de trabalho. E é só o que esse sujeito possui. Então ele vende a sua força de trabalho para quem detém os meios de produção, que compra essa força de trabalho. Entende? Aí você vai olhando para a sua colinha dos conceitos que eu enumerei ali em cima. Força de trabalho, meios de produção, relações de trabalho, forças produtivas, modo de produção. A gente vai retomar todos esses termos daqui para frente. Aí, nessa página 95, ainda na página 95, leiam junto comigo o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Assim, encontramos ao longo da história diferentes divisões sociais, senhores escravos, nobres e plebeus, burgueses e proletários. Na última situação dos burgueses e proletários, que é o capitalismo agora, que caracteriza o modo de produção capitalista, no interior do qual as relações entre as classes sociais assumem formas mais nítidas, quer dizer, parece que a disparidade entre as classes sociais se manifesta ainda mais gritante, com ainda mais ênfase no modo capitalista do que nos anteriores. A grande maioria da população está totalmente apartada, separada dos meios de produção, terras, máquinas, indústrias, sendo impelida à venda da força do seu trabalho aos capitalistas. Os capitalistas é a burguesia, os detentores dos meios de produção, tudo bem? Devemos igualmente notar que as classes sociais se diferenciam também por suas preferências, seus gostos, hábitos, valores, enfim, sua visão de mundo, constituindo o que Marx denominou de consciência de classe. Pode-se dizer, então, que a consciência que os indivíduos desenvolvem da realidade é determinada pela classe social a qual pertencem ou pela posição em que se situam no interior das relações sociais de produção. Quer dizer, a visão de mundo que uma pessoa tem, ela depende de a qual classe social essa pessoa pertence, ou em qual nível da sua classe social ela se encontra. De novo, são as nossas relações materiais que determinam a nossa visão de mundo, tudo bem? A nossa ideologia, que é outro tema que a gente vai ver daqui a pouquinho, estou me antecipando um pouco. E consciência de classe é quando você... O nome é bastante sugestivo, a gente faz um esforço para explicar o que parece mais ou menos óbvio, mas ele não pode se furtar de falar, né? Consciência de classe é quando você toma consciência da classe a qual você pertence. Você tem um sentimento de pertencimento à sua classe, efetivamente. E se a gente está falando de duas classes aqui, dos burgueses e dos proletários, dos detentores dos meios de produção e dos não detentores dos meios de produção, tem só uma delas que se identifica com a sua própria classe. Os detentores dos meios de produção. Eles sabem quem eles são, tem essa consciência de classe, tem esse sentimento de pertença, né? E tem, portanto, uma visão de mundo que condiz com a sua classe social. No entanto, os não detentores dos meios de produção se espelham nos que detêm os meios de produção, como se aquele fosse o melhor modo de se viver, a melhor ou a única forma de se ver o mundo. E aí existe um esforço, ele não se identifica com o proletário, ele não se identifica como não detentor dos meios de produção, ele se identifica com o outro, ele quer atingir o que o outro tem, ele quer buscar o que o outro tem, ele quer ver o mundo como o outro vê. Então ele não se identifica com a sua classe, mas se identifica com a classe do outro. O que o deixa em mais desvantagem ainda nessa luta de classes. Desculpa, eu estou antecipando alguns conceitos, na luta de classes a gente vai ver daqui a pouco também. Mas, então, eu acho que já estava mais ou menos sugestivo, né? Dava para se imaginar que essas classes sociais estão em combate, estão em luta uma sobre a outra, né? Os detentores dos meios de produção subjugam os não detentores dos meios de produção, não há uma relação assim tranquila, amigável, tá? Então tem esse negócio de consciência de classe. Na maioria das vezes, porém, pode-se dizer então que cada
que a consciência que os indivíduos desenvolvem da realidade é determinada pela classe social a qual pertencem ou pela posição em que se situam no interior das classes sociais, das relações sociais de produção. Continua. Na maioria das vezes, porém, não são nítidas as diferenças entre essas visões de mundo, pois a classe dominante dispõe de recursos para universalizar suas ideias, que são confundidas com valores inquestionáveis e eternos, e que, portanto, tendem a ser aceitos por toda a sociedade. O Marx emprega o conceito de ideologia. Escrevam aí, ideologia, e aí eu vou pôr ideologia, se o editor não travar na hora, né? O Marx emprega o conceito de ideologia para designar essa consciência distorcida ou deformada da realidade, produzida pela classe que detém a propriedade dos meios de produção e que possui igualmente os meios necessários à circulação das ideias. Foi o que eu falei. Essa classe dominante que desenvolveu a consciência de classe, que detém os meios de produção, ela meio que lança mão dos meios cabíveis, né, de disseminação de propaganda e tal, para universalizar a sua visão de mundo. De modo que essa classe dos não proprietários acreditam que aquele... O que é? Universalizar suas ideias, são confundidos com valores inquestionáveis e eternos, e que tendem a ser aceitos por toda a sociedade. Esses valores não são necessariamente compatíveis com a classe trabalhadora, mas eles acreditam que deve ser. E aí eles perseguem, lutam e defendem e batalham por aquele ideal que não é seu, mas é do outro. Por quê? Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas essa ideologia que ele está falando não é um conjunto de valores e crenças, princípios morais e culturais deliberadamente produzidos por uma classe dominante para subjugar as demais. Esses caras não fizeram uma reunião lá para pensar o que a gente vai fazer aqui para dominar o mundo, né? Para subjugar todos os outros. Não. Essa ideologia, como tudo mais nesse mundo, é produzido na materialidade da vida, para depois se externar nas nossas estruturas mentais e metafísicas, na superestrutura, nas crenças, nos costumes. São ideias produzidas no interior das relações sociais concretas que expressam como a classe social concebe a sua realidade. Como essa classe social não detém só os meios de produção, mas também os meios de comunicação e disseminação de informações e propaganda, então ela dissemina essa verdade travestida de valores morais universais que os subalternos aderem e desejam como se fossem bons para todos, inclusive para ele mesmo, mesmo sem ser. Mas ele acredita que é. E isso, naturalmente, contribui para a manutenção dessa realidade social injusta e desigual. Esse controle da burguesia extrapola as relações de trabalho e se manifesta também na esfera política. E aí tem mais um trecho que eu vou pedir para vocês lerem, junto comigo, na página 96. Primeiro, segundo, terceiro, quarto... Na metade do quarto parágrafo aí, é o segundo parágrafo de baixo para cima. Esse aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Tem essa fotinha do carrinho aqui e aqui em cima. O controle exercido pelos proprietários dos meios de produção se manifesta também na esfera política da sociedade. O Estado, ou poder político institucionalizado, ainda que se apresente ideologicamente como executor dos interesses de toda a sociedade, não é mais do que a forma concreta de realização política das expectativas da classe dominante. Ainda que o Estado se coloque como defensor dos interesses de toda a população, ele não defende mais do que os interesses da classe dominante. E faz todo mundo acreditar que os interesses da classe dominante são interessantes para todo mundo. Mesmo sem ser. E não é. Mas eles acreditam que é. Porque essa classe dominante detém os meios de... não só os meios de produção, mas os meios de comunicação, de disseminação de informações, de propaganda, certo? Então dissemina essa ideologia, de maneira que as classes subalternas compram essa ideologia e aderem a ela. Para o materialismo dialético, portanto, na sociedade capitalista, quaisquer que sejam as modalidades do governo, o poder político é sempre exercido pela burguesia. Dessa forma,
O Estado é a institucionalização política da sociedade caracterizada pela desigualdade socioeconômica. Sendo assim, tem sempre um conteúdo ditatorial, mesmo em uma sociedade organizada segundo os princípios da democracia representativa. Conforme essa perspectiva, a democracia representativa não impede a burguesia de utilizar os seus recursos econômicos e ideológicos para fazer do Estado o órgão de execução dos seus projetos sociopolíticos. O Estado é, assim, segundo Marx, uma ditadura de classe. Segue. Assim, quando uma classe social promove a passagem de um modo de produção a outro, superando a classe que até então era dominante na sociedade, não apenas é preciso que seja respaldada pelos demais grupos sociais dominados, com os quais seus interesses devem se identificar pelo menos circunstancialmente, mas também é necessário que assumam o domínio político por meio do Estado. E aqui, eu falei para vocês procurarem, identificarem, aí fala para mim onde está, mas foi aqui, esse é um dos momentos que eu encontrei alguma coisa do Rousseau nessa conversa, porque ele dizia que a sociedade se corrompeu, né, pelas artes, pela ciência, e que deveria redigir um novo contrato social, que servisse para todo mundo. Porque o contrato social elaborado primeiro, né, o primeiro que lançou a humanidade nas relações políticas, era puramente em defesa da propriedade privada, em defesa dos interesses dos mais ricos, em prejuízo dos mais pobres, ao qual eles se voluntariavam a essa participação política que lhes garantia só a expoliação e a pobreza, enquanto garantia a defesa da propriedade dos mais ricos. Aquele Estado do Rousseau é esse Estado para o Marx. Só que o Rousseau dá lá a ideia dele para mudar o jogo, né? Propor um negócio, um contrato mais interessante para todo mundo, enfim. Disso tudo, depreende-se que a história da humanidade é a história da luta de classes. A luta de classes é o motor da história, o que move a humanidade. Daí, o materialismo histórico dialético. Histórico dialético. Por que dialético? E aí ele explica, daquela mesma dialética do Hegel, que ele explica de maneira bastante fácil aqui. Ele dá, inclusive, exemplos. É fácil, mas talvez vocês precisem escrever alguma coisinha, escrever quem é quem para poder se identificar aí, tá? Nessa mesma página 96, mas na coluninha da direita agora, nessa coisa da luta de classes, segundo parágrafo. Os modos de produção em que há divisão da sociedade em classes consistem em uma unidade dialética de contrários. Uma unidade dialética de contrários. O que é a dialética mesmo? É o embate entre a tese e a antítese que gera uma síntese, que vem a ser uma nova tese, que se confronta com uma outra antítese para gerar uma nova síntese, não é? E aí esse processo vai efetuando o desenrolar e o avanço da história, tudo bem? Tanto para o Hegel como para o Marx. Então, os modos de produção em que há a divisão da sociedade em classes consistem em uma unidade dialética de contrários. Como que ela acontece? No interior dessa contradição dialética, a classe dominante é a tese, ou seja, equivale à força de sustentação do modo de produção dominante, controlando os meios de produção, a circulação de ideias e o poder político. Tudo bem? As classes dominadas, por sua vez, representam a antítese, que é a negação da tese, né? Ou seja, trazem em si a possibilidade de contestação às relações sociais de produção em vigor, uma vez que os seus interesses de classe são contrariados a partir da base material da sociedade, que muitas vezes eles nem se dão conta. Essas oposições, tese e antítese, essas oposições são ocultadas no universo ideológico que, como vimos, generalizam por toda a sociedade a visão de mundo da classe dominante. Entretanto, quer dizer,
essa ideologia proposta pela classe dominante faz todo mundo pensar que aquele é o único e melhor modo de se viver. Por isso, nem todo mundo se dá conta dessa dialética, dessa oposição. Nem todo mundo se dá conta de que a antítese que eles são é oposta à tese que são os detentores do meio de produção. Entende? Então, essas oposições são ocultadas no universo ideológico que, como vimos, generalizam por toda a sociedade a visão de mundo da classe dominante. Entretanto, as transformações nas forças produtivas, das técnicas e do nível tecnológico da sociedade, ao instalarem novos elementos nas relações materiais, fazem com que a divergência de expectativas venha à superfície, ou, em outras palavras, favorecem o desenvolvimento da consciência de classe entre os grupos sociais dominados. A luta de classes, assim, adquire formas explícitas, desdobrando-se na síntese, que é a negação da negação. Uma revolução que instaura um novo modo de produção no qual uma das classes subjugadas assume a condição de classe dominante. Tudo bem? Como assim, professor? O que você está falando? O que é tudo isso? Eu estava com o raciocínio todinho montado na minha cabeça. Aí você viu que eu olhei para cá? Caiu uma abelha na minha mesa e eu me distraí. Perdi o fio da meada. O que eu estava falando? Ele está dizendo que as transformações nas forças produtivas, das técnicas e do nível tecnológico da sociedade, conforme as técnicas e a ciência, a tecnologia vai avançando, essas relações de tese e antítese, elas se tornam mais aguçadas, mais evidentes, né? De modo que essa classe dominante já não mais consegue enganar, ludibriar, convencer as classes dominadas de que a sua verdade é melhor e de que a sua visão de mundo é a única possível. Aí, isso ajuda na tomada da consciência de classe. Aí que a classe dominada vai tomar consciência de classe para poder exercer protagonizar essa luta, que é a própria luta de classes, que é o motor da história, para o Marx. Tudo bem? O Marx estava achando que a radicalização do modo de produção, portanto, esse modo de produção capitalista, causaria a própria destruição dele e a substituição por um modo subsequente, por um modo seguinte, com a superação do capitalismo, com esse acirramento da luta de classes e a derrocada da burguesia, a tomada do poder pelo proletariado, que levaria a um novo modo de produção. Tudo bem? Aí vocês vejam na colinha de vocês lá o que é o modo de produção. Aquela coisa toda de superação da tese, da antítese com a síntese, de modo mais ou menos natural e automático. Que o Hegel falava lá atrás, né? Da auto-manifestação da razão. Porque é assim que a história anda, movida pela luta de classes. Tá? E aí então, com esse acirramento, com essa radicalização do modo de produção capitalista, ia despertar cada vez mais esse sentimento de identificação da classe proletária, que ia participar da luta de classe, ia derrubar o capitalismo, ia dar lugar a um outro sistema. Que ele até escreveu como seria e por que seria. E de novo a gente mantém aquela ideia de que a história está caminhando para um destino, está caminhando para um fim, ela tem etapas a cumprir. E por esse processo dialético ela vai se desenvolvendo, não só se transformando, mas se desenvolvendo, do nível menos envolvido para o mais envolvido, conforme passa o tempo. E aí então teria mais duas etapas para cumprir até chegar no fim da história, para o Marx, mesmo para o Marx. Depois do modo capitalista, haveria a ditadura do proletariado no socialismo para se atingir, no fim de tudo, o fim do próprio Estado. Porque se o Estado ele é a personificação da luta de classes, para acabar com a luta de classes, aliás, quando você acaba com as classes na ditadura do proletariado,
Se você acabou com as classes, não tem mais luta de classes. O Estado perde o lugar. Tudo bem? O fim da história, o fim dessa sociedade, o último modo produtivo para o Marx seria o comunismo, no qual não há Estado. São outras regras, é uma outra ordem social que eu vou falar para vocês escreverem para mim. Eu vou mandar algumas perguntinhas no plural para a gente encerrar essa unidade, esse assunto, esse autor. E aí eu vou pedir para vocês explicarem para mim algumas coisas, tá? Nada muito elaborado, tá? Porque vocês teriam... Esse assunto dá muito pano para manga. Se eu não der um norte para vocês, vocês vão embora e eu não sei se vocês vão pro lado certo. Então, fazer perguntinhas mais ou menos específicas que vocês vão encontrar as respostas na apostila de vocês, tá bom? Ou vão encontrar um direcionamento lá, pelo menos. É isso. É isso, gente. É isso. Aproveitem o feriado de vocês. Essa outro campeonato, na verdade, já deve ter acabado. Vocês vão assistir esse vídeo outro dia, então espero que vocês tenham aproveitado o feriado de vocês. Estejam bem, bebam bastante água, tá? Mantenham-se hidratados, mantenham-se saudáveis na medida do possível. Cuidem-se, cuidem dos seus. E a gente se vê na outra semana, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer lamentação, qualquer reclamação, falem pra mim se vocês assistiram a aula, se vocês acharam interessante, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se foi boa, se foi ruim, se deu pra entender, se não deu pra entender nada. Qualquer dúvida que tiver surgido ao longo do caminho, me perguntem, tá bom? Aquela coisa de sempre. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.